Olá, meus amigos e amigas, como vão vocês? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí de plano de marketing, né? Porque, na verdade, o plano de marketing é algo bastante importante, mas nem todo mundo faz, né? Nem todo mundo que trabalha com marketing faz, porque, de uma certa forma, é uma estrutura, assim, mais complexa, né? É uma estrutura, assim, de planejamento, né? Na verdade, os empresários, principalmente microempresário e tal, muitas vezes não tem tempo, não sabe fazer o planejamento, né? Não tem hábito e não tem cultura de fazer planejamento, né? E o plano de marketing nada mais é do que um planejamento, né? Que é feito para quê? Para atingir um determinado objetivo, né? Bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, sou professora na área de marketing, sou assessora e presto serviço à empresa que precisa trabalhar com marketing ou com comunicação, né? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre plano de marketing, né? Então esse vídeo aqui ele se direciona a pessoas que querem entender um pouco mais de marketing, né? Como eu venho falando aí desde o início dos meus vídeos, né? Que nós estamos num canal de marketing na prática, né? Então é um vídeo que é dirigido aí para você que, por exemplo, não conhece muito bem a área de marketing, está trabalhando com marketing, não tem muita experiência. E aí então o plano de marketing, né, é algo bastante recorrente, né, para quem trabalha com marketing, né? Então você que é estudante ou profissional de marketing, aqui no meu canal vai conseguir entender um pouquinho mais da área de marketing propriamente, né? Como eu já venho dizendo, tal, o marketing é uma área bastante complexa. Ao meu ver, eu não acho que marketing seja uma área tão simples, né? Nós atuamos aí, por exemplo, tanto na área de exatas como na área de humanas, né? Nós precisamos entender tanto o ser humano, né, propriamente, né, que é humanas, né? Então, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, o próprio comportamento dele, coisa e tal. E precisamos entender a parte de exatas, né, que é propriamente as estatísticas, os números, né? As pesquisas de mercado que nos dizem muitas coisas, né? Quando a pessoa já tem um planejamento, uma estrutura específica sobre um plano de marketing, né? Como o que é que ela precisa, o que ela precisa entender, quais são os seus objetivos principais, né? Então fica muito mais claro, né? Porque fica tudo escrito ali num documento, tal, e a pessoa ela consegue rever e visualizar especificamente aquilo que ela tem que fazer, né? Bom, então, como fazer esse plano de marketing, né? Como é que a gente vai elaborar esse plano de marketing, né? O plano de marketing contém os 5 itens assim que seriam os mais importantes, né? Um que seria o resumo executivo, o 2 que seria a análise da situação, o 3 as estratégias de marketing, 4 projeções financeiras e os 5 seriam os controles, né? Então, o primeiro, né, o que é o resumo executivo, né? O que é um resumo executivo quando a gente escreve um plano de marketing, né? Então, o resumo executivo não pode ser confundido com um resumo de livro, né? Aquele resumo que a gente vê no livro, tal, quando a gente começa a ler um livro, né? Ele é diferente, né? Ele deve conter as principais recomendações e metas a serem alcançadas, deve demonstrar de forma breve o direcionamento geral do plano, né? Então, nesse resumo executivo, a gente vai ter que mostrar, fazer um mapeamento do que é a empresa, como que a empresa se localiza, quais são, né, as suas metas, o que vai envolver aí de uma forma geral este plano executivo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de esportes, né? Então eu tenho que colocar ali todas as informações a respeito da minha empresa como um todo, né? Se eu vendo online, se eu vendo física, se eu vendo para pessoa consumidor final, se eu vendo para lojas, né? Então ali de forma geral eu vou fazer um
uma demonstração propriamente do que é a minha empresa, né? Então, se eu tenho profissionais, principalmente na área executiva, né? Se eu tenho profissionais que já atuam no mercado, se eles entendem bem da área, né? Quais, né? Assim, de uma certa forma, eu vou mostrar, né? Eu vou escrever ali nesse plano executivo um resumo propriamente da minha empresa, né? Então, fazer todo um planejamento, demonstrar nesse meu plano de marketing, né, o que é a minha empresa, né? Como que ela há quanto tempo ela está no mercado, quer dizer, de uma forma geral eu vou fazer todo este planejamento aí escrito, né? Depois a gente vai, que é o item 2, né, análise da situação, né? Então, a análise da situação nada mais do que eu fazer fazer um estudo propriamente, né, de como é que a minha empresa está se posicionando no setor. Então, que nem eu falei, uma empresa de esportes, né? Então ali como que eu estou propriamente no mercado, né? Como que a minha empresa se situa no mercado, né? Então, se eu tenho muitos concorrentes, se eu não tenho, né? Se eu estou bem dentro do mercado, né? Minha posição propriamente no mercado, né? O público-alvo, né? Que eu quero atingir ou que eu já atinjo, né? Então, qual que é o meu público especificamente, se são mulheres, homens, faixa etária, né? Então, tudo isso tem que ser escrito aí nesse resumo nessa análise da situação, né? Então, que tipo de público eu atinjo, né? Questões geográficas, demográficas, questões comportamentais, né? Qual que é aonde se encontram, né? Aonde se encontra o meu público geograficamente, né? Se eu tenho um público específico numa determinada região propriamente, ou se é um público aberto, né? Porque hoje, como a gente tendo o comércio eletrônico, quer dizer, você acaba atingindo e pode atingir, claro, desde que exista uma infraestrutura, né? Você pode atingir o mundo todo, né? Mas é claro que tudo isso precisa de uma infraestrutura, né? Não é assim, eu vou montar um mercado online, né? Vou montar um comércio eletrônico para atender o mundo todo, se você não tem como fazer a distribuição lá na China, por exemplo, né? Então você tem que ter a infraestrutura para atender o público de uma forma geral, né? Não é montar um comércio online e querer atender o mundo todo se você não tem infraestrutura, né? Então, tudo isso tem que estar escrito no plano de marketing também, né? A questão de fatores comportamentais, né? Como que esse meu consumidor, que tipo de comportamento ele tem? Por exemplo, né? Se eu estou falando de tênis, né? Eu sou uma empresa que vende tênis. Há quanto tempo que o meu consumidor compra? De quanto em quanto tempo ele compra um tênis, né? Então, isso é um fator comportamental, né? Que eu tenho que ter em mãos para saber exatamente como vender, né? E como atender aquele meu público, né? Então, fatores demográficos, né? Por exemplo, dentro dos usuários com mais de 20%, 65% estudaram até o ensino médio, né? Então, isso daí é uma questão demográfica, né? Que eu tenho que entender o meu público, né? Então, se ele tem uma graduação, se tem ensino médio, né? Onde que ele se localiza assim dentro da estrutura familiar dele, né? Que é uma questão bastante importante, né? As necessidades do mercado, né? Então, dentro dessa estrutura, eu tenho que entender as necessidades do mercado. Então, dependendo da classe social que eu vá atingir o meu público, então isso tem uma relação, né? Se o meu público tem um poder aquisitivo muito alto, é algo específico, algo claro. Agora, se o meu público ele tem uma classe social menos favorecida, quer dizer, também é outra questão que eu tenho que entender relacionado, então, até aquilo que ele deseja, aquilo que ele consegue comprar propriamente, né? Então, se o cliente é muito exigente, se não é, com relação a design, a beleza, tudo isso, né? Então, tem um determinado público específico, né? Tudo isso
pode ser escrito aí no meu plano de marketing, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de iPhone, né? Então, o iPhone tem um público específico? Tem, claro que tem. Ele tem um design que vai agradar aquele determinado público? Sim, é estudado, né? Como que aquele consumidor gosta ou gostaria de adquirir um determinado celular, né? Então, são estudos que são feitos, são colocados no plano de marketing para que sejam elaborados, né, as ações, né? As tendências do mercado, né? Como que está essa tendência do mercado? Está crescendo, está caindo, né? Então, é outra coisa que eu tenho que fazer também quando faço essa análise aí, né? Esse item 2 aí, que é a análise propriamente do meu estudo propriamente, né? O mercado está crescendo, está caindo, né? Então, tudo isso é colocado aí no plano de marketing. E aí fora a análise SWOT, né? Então, que a análise SWOT você vai fazer todo um estudo voltado para as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, que existem no mercado, né? Um outro vídeo eu vou fazer vou gravar só falando de análise SWOT, né? Então, que isso é bastante importante, né? Porque a partir do momento que você está colocando isso tudo num plano, né? No plano de marketing, né? Colocado ali explicitamente, quer dizer, é possível você visualizar todas os pontos positivos e negativos que existem no mercado propriamente, né? A concorrência também é outra coisa bastante importante, porque a partir do momento que você verifique quantos concorrentes existem, o que é que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, quer dizer, é uma coisa que a gente pode se beneficiar, né? Os próprios produtos, né, que eu tenho, né, se são produtos que são viáveis para o mercado, que tem que estar tudo relacionado aí com o meu público-alvo propriamente, né? Que esse público-alvo claro, né, poder aquisitivo, tamanho do produto, né, o que ele pode comprar, o que é que ele não pode comprar, porque não adianta a gente, por exemplo, ter um produto muito bom se meu consumidor não consegue comprar aquele produto, né? Então aí a gente parte para o item 3, que seriam as estratégias de marketing, né? Que essas estratégias de marketing, elas têm que ser colocadas aí de acordo com todos esses itens anteriores, né? Então, quais são as minhas estratégias, né? Aliás, o que é que eu quero alcançar, né? Então, eu quero aumentar a quantidade de produtos, eu quero atender melhor o meu cliente atual, eu quero desenvolver uma embalagem diferente, quer dizer, isso tem que estar bem escrito nessas estratégias de marketing, né? Eu quero aumentar a minha comunicação, que tipo de comunicação que eu quero falar com o meu cliente, né? Então, vai depender propriamente das minhas estratégias, né? Então, que isso está relacionado com a minha missão também, né? Então, os objetivos de marketing, né? Então, alcançar uma maior quantidade de consumidores. E aí até eu posso fazer este plano de marketing voltado, por exemplo, para desenvolver um e-commerce, né? Isso hoje em dia as empresas elas têm uma loja física, mas não têm o e-commerce. Então, você também desenvolve um plano de marketing para desenvolver um e-commerce, né? Então, um dos objetivos pode ser isso, né? Você pode fazer todo um planejamento só para colocar para desenvolver o e-commerce propriamente, né? Mas para isso, né, eu preciso ter os objetivos financeiros para desenvolver um e-commerce, porque o e-commerce, tudo bem, você não tem a loja física, entretanto, você tem que ter a tecnologia, uma tecnologia boa, porque senão existe invasão de sistema, roubo de dados e uma série de coisas, então você tem que ter pessoas qualificadas ali para desenvolver o e-commerce propriamente, né? Então, que está relacionado com o teu público-alvo, né? Então, é uma coisa que tem que ser estudado propriamente, né? Então, aí você vai montar todas as estratégias dependendo deste teu objetivo, né? Então, dependendo do objetivo, você tem um determinado direcionamento ou outro, né? Claro que se
você tiver, quiser, por exemplo, fazer um e-commerce, então tem um custo, né? Não é que não tem custo nenhum, né? Lógico que uma empresa que tem a loja física, você tem o custo da loja, dos vendedores, tal. Entretanto, quando a gente fala de e-commerce, e aí você também tem que pensar naquilo que vai te custar, né? Lógico que são valores diferentes, mas também você tem a própria infraestrutura, a tecnologia, mas você tem a logística que também que você tem que fazer uma série de parcerias, né? E aí a gente parte para o item 4, que seria as projeções financeiras, né? Então, quanto você vai precisar para essa estratégia mercadológica, né? Porque é que nem eu estou falando, vamos, por exemplo, meu objetivo é abrir um e-commerce, né? Mas quanto isso vai me custar, né? Então eu preciso saber exatamente quanto eu preciso de dinheiro para fazer isso, né? Porque não é simplesmente, tudo bem, eu vou montar um e-commerce, né? Uma loja virtual, mas isso não custa nada? Claro que tem todo um custo, né? Então essas projeções financeiras elas têm que ser colocadas no plano de marketing para que não haja nenhum problema a partir do momento que você tenha como objetivo, né, montar uma loja de e-commerce ou, por exemplo, né, você quer lançar um novo produto, não vai te custar nada? Lógico, vai custar uma série de coisas, né? Ou você quer mudar uma embalagem, não vai custar? Claro que vai custar, tem uma série de custos aí que eles estão intrínsecos aí para desenvolvimento de qualquer ação propriamente na empresa, né? Outra coisa, você quer mudar a embalagem, você não vai precisar de um valor, o valor específico, claro. Então, essas projeções financeiras que elas são muito importantes para quando a gente fala de plano de marketing, né? O plano de marketing, ela tem o planejamento, né, propriamente, que tem que ser muito bem explicitado para que não haja nenhum problema, né? E o último item que seriam os controles, né? Então, tudo é feito em cima de controles, né? Porque se você não tiver um controle do que você está fazendo, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, controles de toda a natureza. Controles até a questão de software, né? Que hoje em dia existem os software para verificar quais são as ações, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Então esses controles são super importantes. E até questões físicas, né? De funcionário, de colaborador, né? Se aquele colaborador ele está atendendo às necessidades, se não está atendendo, né? Que é um tipo de controle também, né? E a partir do momento que a gente faz as análises em cima do controle, quer dizer, a gente tem a certeza se aquilo está dando certo ou não. Quer dizer, se não está dando certo, o que a gente faz? Na verdade, a gente tem como reposicionar todas essas ações, né? Então, se eu tenho um software que não está funcionando, quer dizer, eu tenho que melhorar aquele software, tenho que atualizar o software, né? Para que de fato aquela informação ela consiga chegar de uma forma adequada, né? Então, hoje em dia a gente tem vários softwares, por exemplo, o CRM, que é um software apropriado de gestão, né? Então você consegue coletar uma série de informações dentro de um software só, né? Você consegue coletar informações de processos, de pessoas, de equipamentos, né? Se tudo isso está funcionando ou não está funcionando, né? Então, um plano de marketing ele vai exigir todos esses dados aí, né? Todos esses itens propriamente, né? Para que a empresa, né? E você que é um microempresário, por exemplo, que está começando agora, quer dizer, esse vídeo vai te auxiliar a fazer todo este planejamento em cima de um plano de marketing para você atingir seus objetivos de uma forma mais saudável, né? Mais, digamos assim, menos custosa, com menos ansiedade, né? Porque quando as coisas começam a não dar certo, a gente começa a ficar ansioso, né? Então, esse plano de marketing vai fazer com que você consiga visualizar todas as ações que você tem que tomar ou precisa tomar aí para elaborar e chegar a um determinado denominador comum favorável, né? Porque, claro, toda empresa
quer ganhar dinheiro, né? Então, a partir do momento que a gente faz os planejamentos, quer dizer, isso acaba dando um pouco mais certo, né? Não tem, nunca vai ter garantia de 100%, né? Entretanto, vai ter um pouquinho mais de, né, visualização sobre o que vai acontecer ou não, né? Ok? Então eu fico por aqui hoje e espero que vocês tenham gostado. E aí, muito obrigado pela audiência e até a próxima.